Então, a gente está retornando à gravação, então, da aula sobre seleção natural, né, a segunda parte, em que a gente vai falar um pouco sobre essa questão matemática, né? Então, a gente vai bem devagar. O objetivo aqui é mais didático mesmo, tá? Para a gente verificar isso aqui. Então, olha só. Há cerca de 175 novas mutações nos 7 bilhões de pares de bases do DNA de um ser humano. Por que 7 bilhões de pares de bases? Eu disse para vocês que o genoma ele tem 3,5 bilhões de pares de bases, né? Tá? Então, como a gente tem um genoma que a gente herdou do pai e outro da mãe, a gente tem 3,5 vezes 2, que dá justamente os 7 bilhões. É interessante isso, porque eu não tinha visto ainda num livro, né, uma quantificação dessa, que, embora seja apenas uma aproximação, dá uma ideia para a gente, realmente, da gente verificar a possibilidade, né, da evolução, da seleção natural. Então, por isso que esse exemplo é interessante, né? Em camundongo, tem 2 mutações em 1 bilhão de sítios por animal, né? E ele vai falar de camundongo porque ele vai utilizar como exemplo um roedor, que a gente vai ver mais depois. Então, bora bem devagar aqui, né? Então, 2 mutações em 1 bilhão de sítios por animal. Ele coloca como uma aproximação que existe cerca de 1.000 sítios em um gene médio que podem ser mutados, né? Digamos assim, 1.000 nucleotídeos em um gene médio que pode ser mutado, tá? Que podem ser mutados. Então ele faz esse cálculo aqui: 1.000 sítios por gene, né? Vezes 2 mutações por bilhão de sítios é igual a uma mutação por gene específico, em cada gene, em cada 500 mil indivíduos. Então, vai ter uma mutação em um determinado gene em cada 500 mil indivíduos. Tá? Então, isso daí já dá uma ideia, né, da quantidade dessas mutações. Tá? E aí ele fala de um gene chamado de MC1R, que ele determina a cor da pelagem em roedores. Se vocês forem olhar na literatura, é um gene muito estudado, o MC1R, tá? E aí, geneticamente, já foram descritos 10 sítios do MC1R que podem mutar e resultar em um camundongo escuro. Então, existem 10 sítios nesse gene do MC1R que podem mutar e resultar em um camundongo escuro. E cada um desses camundongos tem 2 cópias do MC1R. Por quê? Uma cópia veio da mãe dele e a outra cópia veio do pai dele. Tá? Então você tem 10 vezes 2, né? 10 sítios do MC1R vezes 2, 2 cópias, vezes 2 vezes 10 elevado a menos 9. De onde ele tirou esse número? Daqui, ó. Né? 2 vezes 10 elevado a menos 9 vai ser igual a 40 mutantes em 1 bilhão de camundongos. Tá? Tem 40 mutantes em 1 bilhão de camundongos. Né? Então vai ter 1 em 25 milhões. Tá? Então, há uma mutação a cada 25 milhões de roedores nesse gene do MC1R. E aí ele fala desse camundongo aqui, que é o Rock Pocket. Tá? Existem vários desses roedores, né, lá nos Estados Unidos, né, que tem esse pocket aí. Tá? População. Ninguém sabe ao certo, mas a população ela pode ser de 10 mil a 100 mil indivíduos. Tá? E aí ele começa a colocar um pouco mais de matemática aqui. Tá? Número de filhotes. Uma fêmea gera 5 filhotes por ano. Se a população for de 10 mil, vai ter 25 mil filhotes por ano. Então, 25 mil vezes 1 dividido por 25 milhões, lembram lá da probabilidade de mutação do MC1R, ele coloca que, em média, você vai ter um camundongo escuro a cada 1.000 anos. Então, o camundongo ele não está, né, ele tem essa cor mais clara,
mas a cada 1.000 anos deve nascer, em média, um camundongo. Em 1 milhão de anos, você vai ter 1.000 mutações independentes que vão resultar em um camundongo escuro. Quando a gente fala, né, em termos de tempo evolutivo, a gente está falando nesses termos aqui, né, 1 milhão de anos mesmo. Agora, se a população for de 100.000 camundongos, né, você vai ter um camundongo escuro a cada 100 anos somente. Olha só. Ele vai surgir lá naquela população. Será que ele vai ser notado naquela população? Será que ele não vai ser notado, né? Em 1 milhão de anos, você teria 10.000 mutações independentes que resultariam em um camundongo escuro. Então, o tempo necessário para que todos os camundongos sejam escuros depende do quê? Depende do coeficiente de seleção. Depende do quão vantajoso vai ser essa cor escura. Se essa cor escura tiver 0,1%, né, de coeficiente de seleção, se esse camundongo escuro deixar em média 0,1% a mais de descendentes, né, todos os camundongos vão ser de cor escura após 19.807 gerações. Se você tiver um coeficiente de 1%, você vai ter todos os camundongos escuros ao final de 1981 gerações. E assim por diante. A gente vai vendo que vai diminuindo bastante aqui, né? E esse camundongo aí, né, esse roedor, realmente ele teve, a vida dele ficou um pouquinho diferente em alguns locais. Por exemplo, aqui, ele na areia, né, ou no ambiente de terra, né? Aqui a gente vê o camundongo escuro, por exemplo. O camundongo escuro seria facilmente visível, né? Um predador iria com certeza em cima do camundongo escuro. Tem até uns exercícios práticos, digamos assim, que a gente faz em genética quando a gente fala sobre evolução, né? Em que a gente pode testar isso daí, a gente mesmo, né? O que a gente encontraria em um campo e tal, né? Eu já fiz, alguns alunos já fizeram uma prática assim, em uma aula que eu dei, né? É bem interessante. Só que teve um derramamento de lava, por exemplo, em algum local, e aí o que acontece? O camundongo escuro agora ele é o menos visível, o camundongo claro ele é o mais visível. Então, se mudar o ambiente, de repente, você pode ter que esse camundongo escuro ele possa estar com uma vantagem, né? Então, se a gente tem um coeficiente de seleção aqui de 0,01%, né? 1% só. 1981 gerações vão ser necessárias para você ter a população completamente escura, ou seja, após 2.000 anos, toda a população seria escura. Quando a gente está falando de 2.000 anos, a gente está falando em tempos históricos, né? A gente está falando aí em época de Cristo, né? Então, é um tempo relativamente rápido. Eu sei que para os nossos padrões de ser humano, né, isso daí não é uma coisa rápida de forma alguma, mas para padrões evolutivos, isso acaba sendo uma evolução, uma mudança relativamente rápida. Então, é bem interessante que a gente possa colocar dessa forma, né? Professor, Sim. então esse coeficiente ele muda de acordo com a população. Então, quer dizer, se eu tenho duas populações em ambientes diferentes, o coeficiente vai mudar. Sim, pode mudar, porque a gente não sabe exatamente quais são os fatores que estão sendo selecionados ali. De repente, você pode ter um predador num local e aquele predador não existir no outro local, né? Essa é uma grande questão que acontece, por exemplo, com alguns animais que são introduzidos, né, em outros locais. Então, isso pode variar realmente. O ambiente faz com que isso possa variar bastante. Tá? Então, Então, esse coeficiente a gente tem que avaliar sempre pela. Não dá para fazer um coeficiente para a espécie em si, né? Tem que ser não, não, não. A específico da gente teria que população. fazer, a gente teria que fazer um coeficiente de seleção para aquela característica naquela espécie, naquele ambiente, né? Só aqui, por exemplo, né, o coeficiente de seleção para cor escura nesse ambiente para essa espécie é péssimo, né? É negativo, com certeza. Nesse ambiente, ele já é positivo, né? Esse animal aqui, com certeza, ele vai deixar mais descendentes do que esse clarinho aqui, tá? É muito difícil também você determinar, né, esse coeficiente de seleção. Mas para um modelo teórico, a gente consegue, pelo menos,
conseguir compreender como é que a seleção natural poderia levar a uma mudança morfológica, fisiológica, né, bioquímica dentro daquela espécie, tá? Comportamental, né, dentro daquela espécie. Tudo certo? Tudo certo, obrigado. Então, quando a gente fala de seleção natural, a gente fala de adaptação, né? E uma das coisas que a gente pode falar de adaptação para muitos organismos é justamente a questão da luz visível, né, do espectro, né? Quando a gente compara o que a gente consegue ver no nosso dia a dia, né, com a quantidade de ondas eletromagnéticas que possam existir, é muito grande, né? A gente praticamente não tem raios gama chegando, né, na gente, raio-x também não, mas a gente tem raios ultravioleta que são barrados, por exemplo, né, pela camada de ozônio em grande parte. Tá? A gente tem raios infravermelhos, né? A gente tem ondas semelhantes a radar, FM, né? Microondas, etc. E uma parte muito pequena do espectro, que corresponde a cerca de 400 nanômetros até quase 800 nanômetros, é a porção que a gente chama de espectro visível. Tá? Então, é muito pouco que a gente consegue ver. Né? Então, isso é até uma mudança de paradigma para a gente, né? Seres humanos, quando a gente consegue perceber isso. Existem alguns insetos e algumas aves que conseguem ver aqui, olha, no ultravioleta, assim como existem outras que conseguem ver no infravermelho. Ver ou pelo menos perceber, né? No infravermelho. Então, isso tudo é algo bastante interessante, né? Para a gente pensar. Então, esse espectro aqui, ele vai de ondas com menor comprimento de onda, né, para ondas que tenham o quê? Maior comprimento de onda. Tá horrível esse meu espectro aqui, mas vocês entendem qual é o que a gente está querendo dizer, né? No caso dos seres humanos, a gente é um animal que é chamado de tricromata. Por quê? Porque a gente tem 3 tipos de cone aqui na nossa retina. A gente tem o cone SW, MW e LW. Isso aqui em inglês é short, curto, né? Medium e long, de longo, né? Então a gente tem o que a gente chama de cone azul, a gente tem o que a gente chama de cone verde e a gente tem o que a gente chama de cone vermelho, tá? Então, nós somos tricromatas porque nós possuímos esses 3 tipos de cone. O cachorro de vocês, o gato de vocês, ele é dicromata. Ele possui o cone SW e um cone que a gente pode chamar de M/LW, tá? M/LW. Seria um intermediário entre esses daqui, muitas vezes. O peixe-boi lá que a Luciane também estuda é a mesma coisa, ele também tem isso aqui. Somente primatas do Velho Mundo, entre os mamíferos, tá? Somente primatas do Velho Mundo e o guariba, que é um primata do Novo Mundo, eles são naturalmente tricromatas. Então, nós somos primatas do Velho Mundo, né? O ser humano é um primata do Velho Mundo. Tá? Todos os outros animais, eles são dicromatas. Tá? Então, a gente consegue ver cores de forma diferente. Dicromatas também são alguns indivíduos da espécie humana chamados de daltônicos. Então, existem alguns indivíduos que são daltônicos, que a gente chama, que eles perdem ou o MW, o verde, ou o LW, o vermelho, né? Esse verde e vermelho aí bem entre aspas, tá? E a gente tem aqui algumas rods em inglês, né? Bastonete, né? Que a gente traduziu, né?
E aqui a gente tem ao nosso redor, né, do olho, assim, ao redor da retina, na parte mais periférica da retina, a gente tem os bastonetes, que são para luz muito fraca. Como a gente só tem um tipo de bastonete, a gente não consegue ver cor em ambientes com luz muito fraca, porque os cones, eles são sensíveis à luz muito forte. Eu não sei se vocês já passaram, isso acontecia muito quando a gente ia para o RU à noite, e aí você está olhando, né, você está olhando para frente, isso acontece também em praia, né, enfim, ambiente que você está anoitecendo e você consegue ver uma estrela, por exemplo, com o canto do olho, né? E aí quando você olha diretamente para tentar ver aquela estrela, ela some. Aí você olha para o canto do olho de novo, né? Você coloca a direção do seu olhar para frente, você vê de novo a estrela bem aqui. Então, por que isso acontece? Porque os bastonetes, eles são periféricos. Então, você está jogando a luz daquela estrela bem fraquinha, bem aqui. Quando você olha diretamente para a estrela, como a luz é muito fraquinha, ela não consegue sensibilizar os cones. Então, é como se a gente tivesse cego para aquela estrela. E só depois, né, quando está uma luz um pouco mais forte daquela estrela, é que a gente consegue visualizá-la com a frente, né, da nossa visão. Tá? Mas isso aqui são detalhes, né? A gente vai continuar aqui tentando verificar como é que a gente vai chegar para falar um pouco dessa questão de adaptação de fotopigmentos, tá? Como um exemplo, tá? De seleção natural, digamos. Aqui está uma coisa que muito pouca gente já viu, tá? Mas que dá origem a muitos problemas, tá? Isso aqui é o cromossomo X. Esse é o cromossomo X. Lembram que a mulher tem 2 cromossomos X e o homem tem um cromossomo X e um cromossomo Y, né? Então aqui o que a gente está mostrando é somente o cromossomo X. E a gente está mostrando aqui 2 genes. Um gene do fotopigmento vermelho e um gene do fotopigmento verde. A maioria de nós vai ser assim. Tem um gene do fotopigmento vermelho e outro do verde. Tá? Eu devo ser assim. No meu X, no X que eu herdei da minha mãe, né? Tá assim. Tá? A maioria de vocês é assim. O Júlio Pexarca, não. O Júlio Pexarca, ele é daltônico. Horácio Schneider era daltônico. Anderson Herculano era daltônico. É daltônico. O professor Adriano é daltônico. Muita gente daltônico, né? O professor Adriano lá da, do, da BAIP, né? Não é o da biotecnologia. E o que é um daltônico, né? O daltônico é esse aqui, olha, pessoal. É alguém que perde um desses genes para esse fotopigmento. Tá? O que é esse fotopigmento? Vocês lembram que a gente é tricromata, né? Então, uma pessoa normal tem 1, 2 genes. Mas algumas pessoas normais, elas podem ter vários genes verdes ou vários genes vermelhos também. Isso aqui é normal, tá? Eu falei que estava no cromossomo 6, né? No cromossomo 7, nós temos o gene do azul, tá? Raramente alguém, mesmo se você tiver um problema nesse aqui, você tem um outro alelo azul normal, e aí você vai ter uma visão normal. São raríssimas as pessoas que têm problemas nos 2 cones azuis e elas têm uma visão realmente muito ruim. Mas voltando, o que vai nos dar essa visão, né? São proteínas. Esses genes fabricam o quê? Proteínas. Lembra que a gente falou que os genes sempre fabricam proteínas? Não é sempre, né? Eles fabricam RNA, que pode ser a forma final, RNA ribossômico e tal. Ou eles podem fabricar uma proteína. E é uma proteína longa, olha aqui. Cada bolinha dessa aqui são aminoácidos. E elas são proteínas transmembranárias, né? Elas ficam na membrana das células chamadas cones. Tá? E aqui em preto está mostrando os aminoácidos que são diferentes entre os fotopigmentos, por exemplo, vermelho, azul. Né? Então, você muda um aminoácido aqui, você vai mudar a sensibilidade espectral, que a gente vai ver daqui a pouco, nesses fotopigmentos. Então, reparem, a nossa visão de cores, que é uma coisa extremamente sensorial, ela depende de uma proteína, né? Que é fabricada por quem, né? É codificada por um gene, né? É codificada por um gene, né? Um gene do vermelho e um gene do verde. Eu falei para vocês, o do azul praticamente não dá problema.
A maioria dos mamíferos ele vai ter também no cromossomo 6 apenas um gene, exceto os primatas do Velho Mundo e aquela espécie lá os guaribas, né, do Novo Mundo. O resto todo mundo é dicromata. Não ocorreu, porque para que ocorresse isso daqui foi uma duplicação. Esses genes eles são praticamente iguais. Eles são genes duplicados. Tá? Tudo certo até aqui, pessoal? Sim. Sim, professor. Tá ok. Então, aqui são mostrados alguns genes, né, que são híbridos, por exemplo, né, alguns genótipos que já foram determinados, né, que eles são resultado de um crossover desigual entre os genes vermelho e verde, né, e aí resultam em genes híbridos aqui, né. Mas isso são detalhes. E aqui a gente tem uma coisa muito legal, olha só. Aqui é a curva espectral que a gente chama, né, de sensibilidade desses fotopigmentos. Aqui é do bastonete, não vamos lidar agora com os bastonetes, né, vamos riscar aqui. E aqui a gente tem o short, que é o azul, a gente tem o médio, que é o verde, e a gente tem o longo, que é o vermelho. Tá? O que acontece? Quando você tem, por exemplo, uma sensibilidade máxima aqui, que está relacionado com o quê? Está relacionado com o comprimento de onda, né? Quando você tem uma sensibilidade máxima aqui, você tem uma, uma ativação muito forte desses cones. Os cones estão na retina. A retina é o sistema nervoso central, né? Então, esses cones eles são excitados a uma alta taxa aqui. Tanto esse aqui, né? Seria mais ou menos o quê? Sei lá, 440 nanômetros, né? Esse daqui seria do verde, seria perto de 530 nanômetros. Estou chutando aqui, tá? Não lembro exatamente os valores. E aqui seria perto de uns, sei lá, 560 nanômetros, né? A atividade máxima deles. Tá? Então, o que acontece, por exemplo, quando você pega e joga uma luz, um laser, por exemplo, que é uma fonte mais estável, né? Ela possui um determinado comprimento de onda, praticamente, né? O que acontece quando você coloca um laser, por exemplo, aqui, a cerca de 500, deixa eu ver, a cerca de 500 nanômetros aqui, ó. O que vai acontecer? Por isso que a gente é tricromata. Esse fotopigmento vermelho, ele vai vibrar, digamos assim, ele vai ter uma excitação, uma determinada taxa, bem pequena. Mas o fotopigmento verde, ele já vai estar bem aqui, ó. Então, no seu cérebro, você faz uma espécie de análise aqui. O seu cérebro analisa. Bom, o verde e o vermelho eu estou vendo dessa forma, né? Eu estou tendo esse tipo de excitação, um menor e outro maior, então eu vou ver isso daqui, digamos, da cor verde, tá? Chutando, tá? Quando eu tenho uma outra forma, por exemplo, se eu estiver bem aqui, ó, e eu jogo bem aqui, e você tem um laser nesse comprimento de onda aqui já maior, você vai excitar, por exemplo, o verde aqui bem menos, né? E o vermelho você vai excitar bem mais, tá? Então, quando você joga nesse comprimento de onda aqui, o seu cérebro faz uma análise, ele vê isso daqui como se fosse o quê? Sei lá, meio avermelhado, digamos assim, tá? Agora, vamos dizer que a gente não tenha um desses daqui, tá? Vamos dizer que a gente perdeu, digamos assim, como acontece no daltônico, ele não tem aquele gene que vai sintetizar o fotopigmento vermelho. Ele perdeu isso daqui. Tá? Não tem. Tá? Se eu jogar uma luz bem aqui, olha, comprimento de onda bem diferente, tá? 470 nanômetros, por exemplo. E eu jogar um de 600 ou 580 nanômetros bem aqui, olha. Desculpa. Esqueçam. A gente esqueceu o vermelho, né? Então, bora voltar. Então, se eu lançar bem aqui, olha, esse aqui, deixa eu colocar com uma outra cor, senão vai confundir muito, né? Deixa eu ver. É difícil até a gente arranjar uma cor.
colocar um azul aqui. Então, se eu colocar bem aqui, olha, um laser que tem esse comprimento de onda e um laser que tenha esse comprimento de onda, o que, que vai acontecer? Sem o fotopigmento vermelho, esse cara daltônico ele vai ver isso aqui como se fosse a mesma intensidade de excitação, ou seja, da mesma cor. Não é que o daltônico não veja cor, tá? Ninguém sabe exatamente como o daltônico vê, assim como eu não sei como é que vocês veem. Ver cores é uma experiência subjetiva, né? Mas esse cara aqui ele não vai saber diferenciar. É por isso que o daltônico, na verdade, ele confunde as cores, né? Ele vai confundir cores que para nós assim são completamente diferentes. Você vai ver assim, você vai dizer, cara, não acredito que esteja confundindo essa cor com essa cor. Mas ele confunde, ele não tem o outro fotopigmento para fazer essa diferenciação, tá? Então é assim, mais ou menos, que a gente vai visualizar. E aí, dependendo da espécie, né, que a gente está falando, essas, hum, essas curvas de absorbância aqui, espectrais, elas podem vir um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, dependendo das proteínas que estão, né, compondo aquele fotopigmento. Então, a gente sabe, por exemplo, que se você quiser transformar um fotopigmento vermelho em um fotopigmento verde, basta você substituir, por exemplo, onde tem alanina, você coloca uma serina, onde tem fenilalanina, você coloca, não lembro o que é o Y aqui, alanina e treonina, tá? Não lembro exatamente qual é o Y, né? Então, a gente sabe quais são os aminoácidos que são responsáveis pela mudança espectral. Se você tem essa mudança aqui na posição 180, ele vai colocar aqui, adicionar, digamos assim, um comprimento de onda de 3 a 4 nanômetros maior, 7 nanômetros maior até 14 nanômetros maior. Se você tiver as três mutações, você vai somar isso daqui e vai dar uma diferença, né, de posição aí dessa curva de absorbância. O que é mais interessante é que nós, seres humanos, como eu falei para vocês, nós somos tricromatas. Né? Nós temos três curvas de absorbância, que está errado, tá? O verde seria para cá e o vermelho seria para cá. Mas isso é só um detalhe, a gente vê três curvas de absorbância, tricromata. E a gente tem um passarinho aqui, ó, que ele é 1, 2, 3, 4, tetracromata. Curiosamente, você tem animais que podem ser até pentacromatas. Então você tem peixes tetracromatas, você tem répteis, tá? Que tem vários fotopigmentos. E que diabo aconteceu, né, na nossa evolução dos mamíferos, que os mamíferos têm, com exceção desses animais que são tricromatas que eu falei para vocês, primatas do Velho Mundo e uma espécie, e algumas espécies do Novo Mundo, né? Você tem o quê? Você tem animais dicromatas, né? A grande questão é por que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, é bem interessante a gente verificar esses padrões aí, tá? No oceano, a curva de absorção, a luz ela é absorvida de forma diferente, dependendo do comprimento de onda. A gente vê o oceano azulado, né? Lá no fundo do oceano a gente vê o oceano mais azulado. Você vai tendo uma absorção dos comprimentos de onda maiores, né? Não mais maiores, maiores, né? E os últimos comprimentos de ondas que são absorvidos são os azulados. Então, tudo aqui fica azul. Então, você ainda vê bem colorido aqui, se você olhar, né? Aqueles documentários que tem, quando a pessoa está filmando aqui nessa área, você consegue ter uma visão de cores assim tranquila, né? Quando você desce um pouco mais, você vai perdendo algumas cores. E aí o cara, como é que ele tira fotos bonitas lá debaixo d'água? Com um flash. Ele tem que jogar um flash, porque se ele tirar sem flash, o que vai acontecer? A gente vai ver tudo muito azulado, né? Então foram feitos alguns trabalhos, e é mais ou menos esse trabalho que a gente estava querendo ver com a Luciane, né, para verificar a diferença entre esses um peixe-boi marinho, por exemplo. A gente tem aqui um peixe-boi manati, né? Esse aqui é o peixe-boi marinho, né? A diferença dele, por exemplo, na rodopsina aqui, né? A gente vê essas posições aqui, esses aminoácidos nas posições 83, 292 e 299, que são muito importantes. Animais que estão, por exemplo, em águas muito profundas, eles têm
aqui, olha, na rodopsina deles, eles têm 482 nanômetros, né? Então, tem uma tendência a ser comprimentos de onda, né? Lembram que é assim, comprimentos de ondas maiores, né? Ou melhor, menores. E aqui, animais, por exemplo, aqui é um golfinho nariz de garrafa, uma baleia bicuda, uma espécie de enguia, né? Aqui é uma enguia da água doce, né? O ser humano, a vaca, o peixe-boi marinho e uma foca, né? Então a gente vê aqui um desvio para comprimentos de ondas, o quê? Comprimentos de ondas maiores aqui, tá? Por quê? Por causa da diferença ambiental, né? Então você vai tendo uma certa evolução convergente aí nesses animais por causa do ambiente que eles estão. Ou seja, só para mostrar para vocês que a própria visão ela está sujeita à adaptação, né? E à seleção natural. Então a gente observa isso aí bem um tipo de seleção que acaba atingindo, né, vários organismos aí, né, ao mesmo tempo, mesmo eles não estando muito relacionados, né? Você tem mamíferos, você tem peixe, né? E aqui, né, a gente tem os dinossauros. Lembram dos dinossauros, né? Até hoje, quando eu vejo Jurassic Park, eu me emociono. Não tem uma vez que eu não esteja passando aquele primeiro, né, Jurassic Park, eu não... Se estiver passando na televisão, eu já paro. Realmente o Spielberg conseguiu, né, fazer com que a gente realizasse praticamente um sonho, né? Foi em 1992 ou 93, mais ou menos, né, que ele lançou o Parque dos Dinossauros. E realmente deu vida, né, aos dinossauros. Mas os dinossauros aí eles têm uma outra importância também nessa questão da seleção natural, né? Eles têm uma importância muito grande porque não sei se vocês têm uma parte da evolução dos mamíferos que a gente não vê muito, tá? Vocês lembram da extinção do Permiano? Alguém lembra a extinção do Permiano que acabou com a era Mesozoica? Pessoal da biologia. Alguém lembra? Foi a maior extinção em massa que ocorreu, tá? A extinção do Permiano, ela ocorreu no período Permiano, né? Na passagem do Permiano para o Triássico, que é o primeiro período da era Mesozoica, né? Os dinossauros, ou melhor, o ancestral dos dinossauros passou muito bem pelo final do Permiano. E o ancestral dos mamíferos, que eram chamados répteis semelhantes a mamíferos, eles passaram muito mal mesmo. Então, quase eles eram extintos. Tá? Então, o ancestral dos dinossauros deu origem a todas as espécies de dinossauros que a gente conhece, né? Até chegar no período, passando pelo período Cretáceo, o Triássico, o Jurássico, onde teve a maior diversidade, né? Depois o período Cretáceo, né? Onde a gente tem Tiranossauro Rex e tal, né? E os dinossauros chegam ao final do seu reinado, né? Na fronteira Cretáceo Terciário. Terciário é o primeiro período da era Cenozoica, né? Então, é interessante porque realmente os nossos ancestrais, de alguma forma, eles perderam a capacidade de visão de cores. Os animais, os répteis semelhantes a mamíferos que deram origem aos mamíferos, né, os mamíferos que evoluíram a partir deles eram muito pequenos. E eles eram animais realmente noturnos. E animais noturnos, existe um animal chamado Aotus, que é o macaco coruja, que é o macaco da noite, né, também chamado, e ele só tem um fotopigmento, que não é necessário muito fotopigmento, né, se você está vivendo à noite. Mas depois da extinção dos dinossauros, o que aconteceu? Foram deixados nichos ecológicos disponíveis e os mamíferos que já estavam diferenciados, né, mesmo antes do final do Cretáceo, eles já estavam diferenciados nos grandes ancestrais dos grandes grupos que viriam de mamíferos, né? Eles começaram a dominar, de novo, digamos assim, o cenário, passaram a dominar o cenário, né? E com isso
eles se diversificaram muito e a era Cenozoica ela é chamada de era dos mamíferos, né? Porque em termos de animais terrestres, realmente, os mamíferos eles tiveram muito sucesso. E mesmo em termos de animais aquáticos, quando você tem ancestrais de baleias, né, de cetáceos, digamos assim, voltando, ancestrais dos peixes-boi, tudo independente nessa evolução, eles voltando para a água, a gente percebe o quanto é importante essa, essa volta, né? E como realmente foram vários nichos que ficaram disponíveis. Porém, os mamíferos não conseguiram recuperar a visão de cores deles. Poucos mamíferos recuperaram a visão de cores deles, como eu falei, os primatas do Velho Mundo principalmente, né? Então, de alguma forma, não teve aquela duplicação que teve no ancestral dos primatas do Velho Mundo e alguns do Novo Mundo, não foi uma coisa muito comum, né? Não foi nada comum, digamos assim. E todos os mamíferos ainda são dicromatas, ainda tem, né, passados 75 milhões de anos, eles ainda estão aí, a maioria deles sem ver cores como a gente consegue ver. Então, animais que são diretamente relacionados aos dinossauros, por exemplo, as aves, elas têm, né, vários fotopigmentos, peixes têm fotopigmentos, né, outros répteis têm fotopigmentos, 3 ou mais fotopigmentos. Então, a gente vê aí o quanto essa questão dessa combinação, né, de seleção natural e, ao mesmo tempo, a mutação como sendo um processo criativo e o único processo que a gente conhece capaz de trazer novidades evolutivas, ele acabou não funcionando tão bem assim para esses animais, certo? Tudo ok? Bem, professor. Vai dar 5 horas agora. Eu não sei, vocês têm alguma pergunta? Não, por enquanto não, professor. Uhum. Eu vou. A gente vai falar amanhã, então, sobre um outro assunto, né? E a gente vai ver. Eu vou parar essa apresentação, então, agora aqui, tá? Para que a gente possa parar a gravação também, tá?